Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 45. Gênesis 45. Nós vamos trabalhar do versículo 1 ao versículo 11. Gênesis capítulo 45. Versículo 1 ao versículo 11. Gênesis 45, verso 1 a 11. Encontrou aí? Se encontrou, diga amém. Muito bem. Nós vamos ler agora apenas o versículo 3, 4 e 5. Verso 3, 4 e 5. Eu vou trabalhar aqui na nova versão internacional, ok? Nova versão internacional. Então, versículo 3, 4 e 5. A palavra de Deus diz assim: então disse José a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiram responder-lhe. Verso 4. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Muito bem, vamos orar mais uma vez, colocando a nossa vida diante do Senhor, pedindo que Ele fale conosco, nos ensine, trabalhe em nossas vidas. Paizinho amado, Deus de poder e graça, obrigado porque o Senhor é santo. Obrigado porque, apesar de quem somos, o Senhor nos ama poderosamente. Senhor, estamos diante da Tua palavra, acabamos de ler a Tua palavra. Queremos, ó Pai, que o Teu Espírito nos leve à compreensão de quem o Senhor é. Que nós compreendamos verdadeiramente a Tua grandeza. Que nós, meu Senhor amado, estejamos diante de Ti, num desafio tão grande, que é esse desafio de perdoar. Ó Pai querido, venha ao nosso encontro e nos leva a compreender mais e mais do Senhor. Obrigado, e que assim nós possamos compreender Teu amor, Tua graça e Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, quando a gente fala sobre alguns desafios na nossa vida, tem um deles que de fato é muito pesado, e ele é perdoar. Como perdoar é difícil, como perdoar é complicado, como perdoar é pesado, como perdoar é algo que desgasta a gente. E principalmente nesse mundo onde nós estamos buscando cada dia mais essa dinâmica da autoestima, de que a gente tem que estar bem, de que a gente tem que estar tranquilo. Agora, a gente não tem noção às vezes do benefício grandioso do perdão sobre as nossas vidas. Às vezes nós preferimos a dor e o peso da ofensa por anos a passar pela angústia e a dor do perdão e nos libertar. A gente prefere ficar dias e dias, tempos e tempos, segurando aquilo e nos massacrando, quando na verdade nós poderíamos de fato ser grandemente abençoados. E aí então termos uma vida totalmente transformada. E por isso eu quero convidar você a embarcar comigo nessa concepção de quão grande é o nosso Deus e de como, pela ação do nosso Deus, eu e você podemos ser livres da culpa.
Sabe aquela sensação de que às vezes a gente tem, ou alguém tem para conosco, de que você ofendeu alguém, e aí você se sente culpado, você se sente mal. O perdão, ele livra a gente de tudo isso. O perdão, ele transforma a nossa vida plenamente. Mas eu queria dar a você, se você puder anotar aí, inclusive eu dou uma sugestão aqui, viu? Quando você vier para o culto, traga caneta e papel, para você rabiscar. Uma que você não vai dormir, e a segunda que é uma coisa para você ficar depois meditando. Então escreve aí algumas coisas importantes sobre o perdão, algumas lições extremamente importantes sobre o perdão, antes de nós entrarmos necessariamente, né? Como o nosso computador deu problema, sem slide hoje, então você vai precisar ficar mais antenado aí. Então observe algumas lições importantes sobre a dinâmica do perdão. Primeira coisa que você precisa compreender: perdão não é sentimento. Perdão é uma decisão. Sabe aquela sensação que você fala assim: eu precisava tanto de alguma maneira, eu queria perdoar, mas assim, eu ainda não dou conta. Meu querido, você nunca vai dar conta. Você nunca vai ter o desejo de perdoar, a não ser que Deus faça um ribuliço no seu coração. A não ser que isso aconteça, você nunca vai querer perdoar. Portanto, o perdão, o ato de perdoar é um ato decisório. Ou seja, eu decido perdoar, mesmo que ainda doa. Então, essa é a primeira coisa que porque nós vamos falar sobre essa dinâmica do perdão, então eu quero que você compreenda algumas coisas, inclusive quebrando alguns tabus sobre perdão. Primeira coisa é essa: perdão não é sentimento, é uma decisão, é um ato, é uma decisão. Outra coisa, preste atenção nisso aqui: perdão não é esquecer, perdão é iniciar um processo. Vou repetir: perdão não é esquecer, perdão é iniciar um processo. Então essa história de que se você só perdoou se você esqueceu, eu nunca vi isso na Bíblia, e isso não é verdade. Como é que você esquece uma ofensa de algo tão grave que foi feito com você? Por exemplo, uma pessoa é violentada sexualmente, como é que ela esquece isso? Não, eu perdoei, então agora eu não lembro. Gente, tem que parar de hipocrisia, não existe isso. Não tem como, você vai lá, como no Harry Potter, né? Tem um mágico lá que tem uma varinha que tira os pensamentos da cabeça. Não existe isso. Vida real não é assim. A gente não esquece as coisas. Fomos ofendidos. Então, a decisão de perdoar não quer dizer que você vai esquecer a ofensa feita. Inclusive, a Bíblia diz que Deus não esquece os nossos pecados, ainda que quando Ele diz que Ele lança fora os nossos pecados, Ele não ignora, porque Ele pune os nossos pecados. Então, perdão não é esquecer. Você não vai esquecer, provavelmente, da ofensa que foi feita contra você. Tá? Se você está assim, sabe aquela ideia de falar: não, eu acho que eu não perdoei não, porque eu nunca esqueci. Tem coisa que você não vai esquecer mesmo. Tem coisa que você vai esquecer, mas tem coisa que não. Outra coisa, presta atenção: perdão exige humildade o tempo todo. Perdão exige humildade o tempo todo. Você precisa entender isso aqui. Quando você perdoa, ou quando você decide perdoar, isso vai exigir de você uma humildade constante. Isso é um ato de perdão. Outra característica sobre a dinâmica do perdão, ou lições sobre a dinâmica do perdão: perdoar é uma luta travada, não é com o outro, é com você. Entenda isso. A dinâmica e a atitude de perdão não está lá fora, está aqui dentro de você. Logo, é uma luta interna, e não é o outro. É uma decisão que você vai tomar, e ela tem a ver com coisas do seu próprio coração. Outra coisa, perdoar exige perseverança. Perseverança. Perdoar exige, sabe por quê? Deixa eu tentar explicar essa ideia aqui. Funciona assim: às vezes você tomou a decisão de perdoar, mas ainda machuca quando você lembra daquela história, certo? Então, o que é o perdão? O perdão é quando você declara que aquela pessoa não te deve mais. Um exemplo: quando alguém nos fere, na nossa cabeça e no nosso coração, aquela pessoa está te devendo, então ela tem que pagar de alguma forma.
Via de regra, a gente então quer a vingança, a gente quer que ela sofra da mesma maneira, a gente quer que ela pague com a mesma moeda, entendeu? Você quer que ela de alguma forma receba a mesma coisa que você recebeu. Se a pessoa te traiu, então você quer que ela seja traída. É mais ou menos assim, você quer porque ela te deve. Logo, o perdão é uma decisão para você mesmo de que ela não te deve mais. Então, quando você decidir perdoar, eu decido perdoar fulano a partir de hoje. Só que amanhã você vai lembrar e vai ficar com raiva da mesma coisa. Você precisa dizer para você, mas ela não me deve mais. Eu já decidi perdoar. Ela não me deve mais. Ele não me deve mais. Eu já decidi perdoar. E é isso, você vai ter que dizer para você, às vezes dia após dia, tempo após tempo, até que o seu coração cicatrize, até que o seu coração consiga às vezes lembrar disso, sem se machucar tanto. Mas você já perdoou, mas ainda machuca, porque às vezes está recente, às vezes foi algo muito grave. Você vai precisar lembrar e dizer o tempo todo, eu já perdoei. Essa pessoa não me deve mais. Ainda que quando você fala isso, seu coração falta sair pela boca, Senhor. Mas eu perdoei, eu não vou cobrar essa dívida mais. Ele não me deve, ela não me deve mais. Eu já liberei ela, ele não me deve mais. Isso você precisa compreender sobre o perdão. Porque se você não entender isso, tudo que eu falar aqui não vai valer de nada. Se você não viver a vida real na dinâmica do perdão, a gente não vai entender muito bem e aí vai ter problema. Por isso, entenda essas coisas. Perdão não é sentimento, é uma decisão. Você vai decidir ou não perdoar. Perdão não é esquecer, mas é iniciar um processo. E aí a gente tem aquela mania, que eu não sei de onde também a gente tirou esse negócio. Não, gente, o tempo cura tudo. Então beleza, vamos fazer o seguinte. Algumas pessoas aqui mexem com gado, com cachorro, sei lá. De repente, o animal, ele fere. Dá bicho. Deixa o tempo para ver se o tempo vai curar aquilo. Se você deixar e não curar, e não enfiar o dedão lá na ferida e bater um lapicídio, vai curar? Não. O animal vai morrer. Logo, o tempo não cura feridas. O tempo cura feridas tratadas. Perdão, portanto, é bater o lapercide. Perdão, ainda que está lá machucada, a ferida está lá, mas você bateu um remédio lá agora. Você disse, eu não vou mais me machucar, ou melhor, eu não vou mais cobrar essa conta. E a partir daí aquilo começa a cicatrizar. Mas isso vai levar tempo, varia de pessoa para pessoa. Ok? Essas são as lições preliminares sobre o perdão, para a gente compreender e entrar nessa série bem consciente do que de fato Deus exige de nós. Portanto, o que nós vamos compreender aqui, e essa é a temática desta primeira mensagem, é que o poder do perdão, ele nos liberta da culpa. Essa é a temática de hoje. O poder do perdão nos liberta da culpa. Ok? Se você quiser anotar aí, essa é a temática. O poder do perdão nos liberta da culpa. E aí a pergunta é, como isso pode acontecer conosco? Como então eu posso ser liberto da culpa de alguém estar me devendo, de eu dever a alguém? Como isso acontece? É o que nós vemos aqui na vida de José. E essa série é baseada exatamente na vida de José com seus irmãos. Como esse homem entendeu o processo inteiro e aplica a graça de Deus dentro da dinâmica e do processo do perdão. E eu queria que você compreendesse isso. Como então é possível a gente ser liberto da culpa por meio do perdão? E aí eu falo da culpa de dever a alguém, daquele negócio que nos martiriza, nos machuca. E aí temos duas coisas aqui nesse texto que nós aprendemos com José, que eu quero convidar você a partir de agora a tomar a decisão de fazer quando você for machucado, quando você for ferido, quando você for maltratado. E eu quero que você compreenda isso. Portanto, em primeiro lugar, para que você seja liberto da culpa e libere outros que te devem, tirando deles a culpa, em primeiro lugar, você precisa olhar para o plano redentor de Deus. Olhe para o plano redentor de Deus. Quer liberar alguém da culpa? Quer se libertar? Quer de fato curar sua alma?
do rancor, da amargura, aprenda a olhar o plano redentor de Deus. Verso 1 ao verso 8. Verso 1 ao verso 8. Então, primeira coisa, aprenda a olhar o plano redentor de Deus. Olha aí para a sua Bíblia, capítulo 45, versículo 1. Por favor, não feche sua Bíblia. Observe o seguinte, deixa eu contar um pouco da história para você se situar aqui. O texto passa-se quando José está agora no Egito. Esse homem foi vendido por seus irmãos. Esse homem apanhou de seus irmãos. Ele passou por tanta coisa difícil, por tanta desgraça. Ele foi acusado injustamente. Esse homem foi para a prisão. Esqueceram dele na prisão. Esse homem era escravo. Mas é interessantíssimo, porque agora esse homem tem a oportunidade de pagar com a mesma moeda, ou talvez ainda mais, os seus irmãos que lhe venderam. Mas esse homem libera seus irmãos. Esse homem entende que os seus irmãos não lhe devem nada. E como José entende isso? Como José conseguiu perdoar seus irmãos? Essa é a pergunta. Como José conseguiu perdoar seus irmãos? E observe então, para você que não conhece a história, José se torna governador do Egito, um homem grandemente reconhecido, absolutamente importante. E agora a terra passa fome. E o Egito, por causa da graça de Deus na vida de José, se torna um celeiro para o mundo. E aí os seus irmãos que não o reconhecem vão comprar as coisas dele. E agora José fica ali um tempo, tentando ver se seus irmãos mudou. E o texto que nós encontramos aqui é exatamente quando José já tinha feito todo o processo de conversar com seus irmãos. Eles já tinham ido de volta para casa, voltaram novamente para o Egito, porque os alimentos acabaram. José está ali tentando ser forte. Tem uma hora que ele tem que sair porque a emoção é tão grande, mas de repente, o texto diz, versículo 1, a essa altura José não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Gente, imagina a flor da emoção que esse homem estava aqui. Depois de tudo que ele passou, ele nem sabia se os seus irmãos estavam vivos mais, e agora estão todos na sua frente. Quem sabe você traria toda aquela história, toda a amargura, toda a raiva do seu coração. Mas esse homem está ansioso para poder se revelar, dizer quem ele é. Talvez você também estaria dizendo assim: pois então, eu sou o irmão de vocês, e agora vocês vão me pagar pelo que vocês fizeram. Mas olha como esse homem diz. Quando ele manda sair a todos, o texto diz: assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. O versículo 2 ele vai dizer: e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou até o palácio. Aquela emoção de conhecer de rever seus irmãos, daqueles que tinham feito tanto mal para ele, explode em seu coração, a ponto da notícia chegar a Faraó. Então José, com toda a sua emoção, diz: eu sou José, eu sou José. Eu queria ser uma mosquinha só para ver o zoião dos meninos quando eles viram e quando José fala: eu sou José. Deve arrepiar tudo. Sabe aquela hora que o cara para assim, para o mundo, e ele agora, todo mundo pasmo, com os olhão regalado para ele, e ele logo quer saber do seu pai: meu pai está vivo, meu pai está vivo. Mas o texto, verso 3, vai dizer: os seus irmãos ficaram tão pasmos diante dele que não conseguiram responder-lhe. Agora preste atenção, a partir daqui, do verso 4, a gente começa a ter uma atitude totalmente diferente desse homem. E você vai entender comigo como e por que esse homem tem essa atitude. Se fosse comigo, talvez, eu acredito, que talvez eu não faria o que José faz a partir do verso 4. Ele disse assim: chegue mais perto. Eu diria logo, ia ficar assim: fica longe. Guardas, cada um aqui. Bota esse povo de joelho na minha frente aqui, seu guarda.
Ele quer trazê-los para perto. Percebe algo interessante? Porque quando alguém nos deve, o que a gente quer é distância. Mas agora José já liberou seus irmãos da culpa. Então ele quer, por causa disso, uma vez que a culpa não faz mais parte do coração de José, e ele não cobra mais seus irmãos, ele quer reatar, ele quer trazer seus irmãos para perto. E o texto, verso 4, diz: chega mais perto, disse José a seus irmãos. E quando eles se aproximaram, ele disse de novo: eu sou José, seu irmão. E aí ele lembra da história: aquele a quem vocês venderam para o Egito. Se fosse eu, a minha cara estava assim, contando assim: pois é, eu sou José, aquele que vocês venderam para o Egito. Mas não foi assim que José disse. Ele diz assim: eu sou José, aquele que vocês venderam para o Egito. O tom aqui é diferente. Mas olha que interessante, verso 5. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Poxa vida, que rolo é esse, José? Ele está dizendo assim: não se culpem, não se culpem. Essa ideia de não afligir-se nem se recriminarem, aquela ideia da culpa. Olha aí, o que nós fizemos? Nós não podíamos ter feito isso com José, agora nós estamos perdidos. E olha só, ele diz: não se culpem. E aí você vai entender por que José tomou a decisão de liberar seus irmãos. José tem uma ótica diferente da nossa. Ao invés de olhar para si e se colocar como Deus da história, como o centro do universo, como Deus que não pode sofrer angústias e frustrações, ele entende que ele não é nada, mas que ele faz parte de um processo grandioso de Deus na história. Então ele entende, a partir do versículo 5, ele diz: pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Olha que loucura! José se coloca diante de seus irmãos, e agora José diz: eu estou aqui, não é por causa de vocês, mas é porque o próprio Deus havia planejado tudo isso. Deus está no controle da história, Ele está tratando a nossa vida, salvando a nossa vida, transformando a nossa história. Não se sintam culpados mais. Ele só pode dizer: não se aflijam, não se recriminem, porque ele entende, ele enxerga a graça de Deus, ele enxerga o domínio de Deus, ele enxerga o plano de salvação de Deus. Então, diante disso, ele diz: não sofram, não sofram. Nada do que vocês fizeram foi feito sem a ação de Deus. Mesmo que José tenha sofrido tanto, tenha sido tão humilhado, tenha sido tão ultrajado, tão envergonhado, tão injustiçado, era Deus agindo. Se você não enxergar que Deus age mesmo nas piores situações da sua vida, você nunca conseguirá liberar perdão para ninguém. Porque nós acreditamos erroneamente num Deus que quer o bem, mas o nosso bem é estar bem o tempo todo. A grandeza de Deus é que o bem dele passa por transformações profundas na nossa vida. E para fazer isso, Deus nos quebrará, Deus moerá a nossa vida, Ele transformará, porque Deus trabalha em você e no outro ao mesmo tempo. Deus vai te humilhar muitas vezes para que Ele seja glorificado e outros sejam salvos. É isso que esse homem está entendendo. E aí agora ele começa a dizer assim: sabe por que eu estou aqui? Deus me enviou, não foi vocês, foi Deus. Verso 6 ele diz: olha, já houve 2 anos de fome, e ainda tem mais 5 pela frente, onde ninguém vai cultivar e nem colher. Observem, ele entende tudo isso. De novo, se você pegar agora, a partir do versículo 5, quantas vezes ele diz: Deus me enviou, você vai ficar pasmo com a consciência desse homem no governo de Deus. E ele diz, verso 7, mas Deus me enviou à frente de você. Gente, olha isso. Não importa a maneira como Deus enviou nesse sentido. José sofreu, mas foi Deus quem enviou. Você passa por adversidades e humilhações, mas é Deus quem está comandando tudo isso. Ainda que seja muito doído para a gente, muito complicado para nós. E ele vai dizer mais: Deus me enviou à frente de vocês, para
preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Talvez a gente não pare para pensar que as desgraças da nossa vida fazem parte do projeto de Deus para a nossa própria salvação. Esse povo foi humilhado, passou por tudo isso, mas aqui, esse ponto aponta para o nosso Senhor e Salvador. Esse é o momento onde nós olhamos para a história, que Deus, em face ao pecado, manteria o remanescente, o fiel, o perfeito, e que por meio desse remanescente, Ele traria salvação. Aqui, ainda que José talvez não entendesse de uma maneira tão clara essa dinâmica do Evangelho, mas aqui José está pregando o Evangelho. Deus preservará um remanescente para que ele promova vida. É isso que nós temos na Escritura. Por exemplo, 2 Reis 19, verso 30, mais uma vez um remanescente da tribo de Judá sobreviverá. Lançará raízes na terra e se encherão de frutos os seus ramos. De que tribo era Jesus? Filho de Davi, da tribo de Judá. De Jerusalém sairão sobreviventes, um remanescente do monte Sião, e o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isso é Isaías que está dizendo. Perceba que aqui, lá atrás, Deus já está promovendo o seu evangelho, mostrando exatamente isso, mostrando como Ele está no comando absoluto das coisas, e José entende isso. Tudo que ele passa, ele entende, e o que ele passou é para preservação, para salvação. E aí você deve entender o texto de Romanos que diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e temem. Todas as coisas cooperam, meu querido, inclusive a sua humilhação, quando as pessoas te ferem, quando elas te machucam. Isso coopera para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, se você entender que nele Deus está agindo. Que até nas angústias mais terríveis, eu sei que parece meio complexo aqui, porque olhar para coisas que nós sofremos às vezes e dizer assim, é possível que Deus estava nisso. Deus estava. Deus estava na morte de Jesus. Deus está nas piores desgraças do mundo. Deus está no tsunami. Deus está na morte das crianças. Deus está em tudo. Eu não creio num Deus que é concebido conforme a cultura, um Deus amoroso conforme a cultura, mas o amor de Deus é tão grande que Ele quebra as nossas pernas muitas vezes, nos humilha para que a gente volte para Ele. Deus está na pandemia, Deus está matando, Deus está curando, Deus é o Deus da vida e da morte, Deus é o Deus do céu e do inferno. Ele é o Deus da vida, mas é o Deus da doença. Ele é o Deus que transforma e o Deus que faz permanecer do mesmo jeito. Esse é o Deus a quem servimos. Porque Ele é um Deus que está no controle absoluto de tudo. Dessa maneira, tudo que você passa caminhará, convergirá para que Ele seja glorificado. Então, a coisa muda de figura. Observe o verso 8. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, Ele me fez administrador de todo o palácio, e Ele me fez governador do Egito. Uau! Que fantástico! Deus deu a graça desse homem compreender tudo isso. Ele passou por tantas coisas, mas ao invés de cobrar, ele entende, Deus estava em tudo isso. Quantas vezes na minha vida, pessoalmente falando, eu não fui humilhado e foi bênção para mim. Eu passei por um processo depressivo grave, muito grave, que eu tive que ficar 2 meses afastado da igreja. Foi a melhor coisa da minha vida. Deus me frustrou em cada plano meu, em cada ação, em cada coisa. E cada projeto que eu tinha, o trem dava errado. E quanto mais errado dava, mais eu me esforçava. Chegou ao ponto que Deus, como eu era meio trator de esteira. Sabe esse trator de esteira que quando vai roçar assim, que marram as correntes? Aí ele vai achando as aroeiras e o bicho vai patinando. Chega uma hora que eu fundi o motor. Eu não, Deus fundiu o meu motor. Vai parar.
Que bênção foi para a minha vida, quando Deus me quebrou no meio e disse: não é você. Quando pessoas não cumpriam, não faziam o que eu gostava, o que eu achava que tinha que caminhar, quando a igreja não andava conforme a minha vontade, quando as pessoas falavam mal, o pastor não faz isso, não faz aquilo, tantas pessoas que acabaram ferindo sem saber. Mas, irmãos, é libertador quando você olha para tudo isso e diz como Deus trabalhou na minha história para a glória dele. Ele trabalhou para que eu fosse outra pessoa. Ele me humilhou para que eu fosse outra pessoa. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é olhar para o plano redentor de Deus. A gente fica dando birra quando as pessoas nos ofendem. Ao invés de você aproveitar a oportunidade e ser tratado, a gente fica lá pegando queda de braço. Vai apanhar até ser quebrado. Minha sugestão: cede logo. Que se Deus fundir seu motorzinho, você está enrolado. Aí, filho, é bem mais difícil. Cede logo. Arrependa-se logo, perdoa logo, recomeça, toma a decisão, entenda. Eu sei que se eu fui ofendido nisso, de alguma forma Deus está trabalhando. Senhor, o que é que eu preciso aprender com tudo isso? Primeira coisa, entenda: Deus está no governo de todas as coisas e por isso Ele está agindo de maneira redentiva. Essa é a primeira coisa. Olhe para o plano redentor de Deus, para você aprender a liberar as pessoas de toda a angústia, mas da culpa. Mas há uma segunda e última coisa. Primeira, eu disse, para você lidar com isso, para você liberar as pessoas e ser liberto da culpa, do rancor, do ódio, você precisa olhar para o plano redentor de Deus. Segunda coisa, preste atenção nisso aqui: você precisa assumir o custo do perdão. Certo? Entenda, você precisa assumir o custo do perdão. Verso 9 a verso 11 a gente vê isso aqui. E eu vou fazer um comentário rápido aqui antes de entrar nesses versos. Imagina o seguinte: perdoar, quando você perdoa, você fica com a dívida. Perdoar custa caro para você. Só um exemplo. Vamos supor que de alguma maneira aí, eu tenha emprestado um dinheiro, R$100. Prestei R$100 aqui para qualquer um de vocês, ok. Eu emprestei esses R$100 e aí de repente eu preciso dos R$100 de volta, porque eu tenho que pagar R$100 de energia. Só que aí você não pode me pagar. Então eu decido perdoar você. Ok, você vai ficar. Eu vou ter que arrumar mais R$100 para pagar a minha energia. Ou seja, perdoar custou para mim. Entende? Perdoar vai te custar. Você vai ter que decidir assumir o ônus da dor. Você vai ter que decidir assumir o ônus da dívida. Aí você fala: nossa, mas isso é difícil. Então, foi exatamente isso que Jesus fez com você. Ele assumiu a sua dívida. Para te perdoar, custou caríssimo para Ele. E Ele é o nosso modelo. Observe então o texto, a partir do versículo 9, como ele mostra para nós que a gente precisa assumir o custo do perdão. Olha, você não esquece essa ideia de que você vai perdoar e vai ficar assim, sem sofrer nada. Não, o perdão ele vai custar para você. O texto diz assim: volte depressa ao meu pai e digam-lhe, assim diz o meu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Aí ele diz: vem para cá e não te demores. Já começou a dar problema. Vem para cá. Vem para cá quer dizer que eu tenho que bancar o velho, né? Vai mudar para cá, ué. No meio de um problemão. Aí o texto, verso 10, fala assim, olha. Aí ele diz: se você não entendeu, pai, deixa eu te explicar. Tu viverás na região de Gósen, é uma região onde se criava gado lá no Egito, e ficarás perto de mim. Agora, não é só você, tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. E o verso 11 diz: e eu te sustentarei ali, porque ainda há 5 anos de fome. Do contrário, tu e a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Olha só, esse trem desse perdão aqui para José custou caro para ele. Porque se ele não tivesse perdoado, gente,
Ele deixava os irmãos morrer. Ele podia só trazer o pai dele, beleza? Não. Pai só vem, mas sozinho. Essa cambada aí, ó, de 11 irmãos, traidores, não quero nem saber. Mas ele liberou seus irmãos, ele perdoou, ele tirou a culpa deles. Então, para isso, ele tem que assumir o ônus de tudo isso. Ele diz: vem e eu vou sustentar. Custou, e custou caro para ele. Todo perdão vai custar para você. Por exemplo, às vezes a pessoa, ela te feriu. Como eu disse no início, às vezes você foi violentado emocionalmente, fisicamente, sexualmente, ou violentada. Você sofreu coisas terríveis. Alguém disse para você, te machucou com palavras, te ofendeu grandemente, falou coisas terríveis. Seu pai, seus irmãos, seus amigos zombaram de você. Você foi absurdamente humilhado. Você foi desprezado. Você vai ter que conviver com esse prejuízo. É o custo do perdão. É você dizer o seguinte: muito bem, essas pessoas me humilharam, essas pessoas me machucaram, mas eu não quero que elas se machuquem também. Eu vou lançar tudo isso em Deus. Eu vou deixar em Deus. E vou assumir isso. Eu não quero que elas sofram também. Eu não quero que elas vivam da mesma maneira também. Perdoar custa para você. Você tem que entender isso. Perdoar custa para você, mas é libertador. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Minha irmã, meu irmão, meu amigo. Quando você não perdoa, a pessoa fica lá, ó, te martelando a cabeça. Ela atrapalha seu sono. Ela tira sua alegria. Você está bem, o dia está bom. Sabe aquela coisa boa? De repente você vê a pessoa na rua, acabou seu dia. Você está presa a ela. Presa aos fatos. Está tudo muito bem, tudo maravilhoso, mas aí você lembra do que aconteceu e aí você perde toda a alegria. Logo, não perdoar é um prejuízo para você. Imagine se José não tivesse perdoado, aquilo remoeria o seu coração. E ele viveria ali como governador, mas aquele trem ia ficar no coração dele. Mas agora ele tem a oportunidade de reatar laços, de reconstruir, de refazer, de ser livre. Por isso, eu quero convidar você a fazer isso. Esteja disposto a perdoar. Primeiro, entendendo que tudo está dentro do projeto redentivo de Deus, inclusive suas humilhações. E segundo, decidindo assumir o custo do perdão. Difícil, né? Por isso que você precisa de Jesus. Lembrar do que Jesus fez por você, para que a partir do que Ele fez, você tenha condições de fazê-lo também. Eu quero terminar dizendo para você o seguinte: primeiro, tome a decisão de perdoar mesmo que o seu coração não queira. Então, hoje, sabe aquela pessoa que você está carregando aí já há 10 anos, 20 anos, sei lá, 2 dias, 3 dias, está carregando ela aí no seu coração, está pesado. Toma a decisão hoje: Senhor, a partir de agora, essa pessoa não me deve mais. Você vai arrepiar, vai ter dor de barriga, vai sofrer. Seu coração vai dizer: não, ele tem que pagar, ele tem que pagar. Você vai dizer: não, mas agora eu vou assumir essa conta aí. Eu não vou mais cobrar essa dívida. Aproveite as dores para aprender mais de Deus. Aproveite essas humilhações para lembrar que Jesus foi humilhado por você. Nada do que você sofrer será tão grande quanto o que ele sofreu. Confie que mesmo quando você é humilhado, Deus está trabalhando no outro e está trabalhando em você também. Ele trabalha em tudo ao mesmo tempo. Prepare-se para perdoar e não para se defender. Deixa eu só terminar dizendo assim, ó. Você tem 2 formas de viver no mundo. Uma relacionada à questão do perdão. Uma é já tomar a decisão de perdoar todos que vão ofender você. E a outra é se preparar para não perdoar.
A gente se prepara ou para perdoar ou para não perdoar. Então, deixa eu explicar. Por exemplo, às vezes a gente vai conversar com alguém e aí conversa com o marido, com a mulher, aí ele fala assim, a pessoa fala assim: se fulano me trair, eu não perdoo nunca. Já está preparando para não perdoar. Entendeu? Está preparando seu coração para nunca perdoar. Se alguém me disser isso, comigo daqui, leva lá. Eu não levo desaforo para casa, não. Você está se preparando para não perdoar. Você já está armando-se para não perdoar. E por aí vai os exemplos. Aquelas coisas que a gente já se prepara emocionalmente para se defender. Ou você faz isso, ou você diz o seguinte: Senhor, todo dia você levanta e fala: Senhor, quem me ofendeu hoje? Por amor a Ti, por gratidão ao que o Senhor fez por mim, em nome de Jesus, eu vou perdoar. Não importa o que aconteceu hoje, eu vou perdoar. Mas aqui eu estou falando é bonitinho, viu? Mas a hora que o trem acontecer vai ser mais complicado do que você está ouvindo aqui. Mas é isso, é você preparar-se para não se defender, entendendo que Jesus é a sua justiça. Ele é o seu defensor. Ponto final. Difícil ou não? Só começamos a série. Mas Jesus está com a gente. O nosso Deus disse que estaria conosco no processo de transformação. Ele não te deixou só. O Espírito Santo está aí no seu coração. Ele vai te levar a ser uma pessoa que perdoa como Ele. Perdoar é tão grave que a oração de Jesus é: Pai, perdoa-nos conforme nós perdoamos. Já imaginou? É muito sério. Por isso eu quero orar com você. Não sei qual foi o seu sentimento diante dessas verdades que você escutou. Talvez seu sentimento fosse assim: eu não tinha que ter vindo nesse culto. Tomara que não tenha sido esse sentimento. Mas talvez seu sentimento foi: eu tô errado, eu preciso de mudança. Eu quero te ajudar em oração. E se você tem alguma dificuldade, de fato, pastor, eu não consigo perdoar, vamos conversar, marca comigo uma semana, durante essa semana, outra semana, mas vamos conversar. Está difícil de perdoar alguma coisa que aconteceu? Liberta-se. Se você não consegue sozinho, peça ajuda. Mas Deus certamente transformará seu coração. Vamos colocar o nosso coração diante do Senhor mais uma vez em oração? Se isso falou com você, se isso de fato chamou você a uma mudança, fala assim agora: Senhor, e eu escutei um trem que o Senhor falou para mim, agora como é que faz? Me ajuda. Eu quero sair daqui confiando que o Senhor vai me ajudar a tomar passos diferentes. Vamos orar? Paizinho querido, obrigado pela palavra que vem aos nossos corações. Obrigado pelas coisas boas que nós podemos ouvir e pelas coisas desafiadoras que nós podemos ouvir. Obrigado por esse culto que nós podemos prestar. Obrigado por tudo que tem ocorrido e tudo o que aconteceu aqui nessa noite. Obrigado pelas coisas que o Senhor nos permitiu fazer nessa noite. Obrigado pelos computadores que não funcionou. Obrigado pelos irmãos que estão aqui, pela energia. Obrigado por tudo isso. E aí, com tudo isso, o Senhor nos ensina, ao expor a Tua palavra para nós, que a gente precisa fazer como o Senhor, perdoar as pessoas, olhando para o Senhor como o Deus redentor, aquele que tem o governo de todas as coisas, e decidindo assumir a conta do perdão. Mas, sinceramente, Senhor, é muito difícil. Não é algo muito fácil para a gente fazer. Por isso nós carecemos do Teu Espírito. Que nós saiamos daqui hoje, não confiados que a partir de agora vamos perdoar tudo, mas confiados que a partir de agora o Teu Espírito nos condicionará a perdoar tudo. Porque nós dependemos do Senhor para arrepender, dependemos do Senhor para consciência dos nossos pecados. Senhor, somos tão fracos.
Agora eu te peço, Deus, se há alguém nessa noite que tem sofrido com ódio, com rancor, com amargura, Senhor, em nome de Jesus, liberte essa pessoa por meio do teu Espírito, que ela tenha condições de perdoar, que ela tenha condições de dizer não para si mesmo e sim para o Senhor, que essa dor do rancor e do ódio seja arrancada da vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Cuida dos teus filhos, esteja conosco para a glória, para a honra e para a majestade do Senhor. Assim nós te louvamos, Pai. Seja conosco, hoje aprendemos, amanhã viveremos a partir do que o Senhor nos ensinou. Então, cuida da nossa semana, abençoe a nossa vida, nos dê condições de aplicar tua palavra aos nossos corações. Assim te louvamos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém, Senhor.